todos vocês na sua casa. E eu vim aqui para contar a história da minha conversão. O meu nome é Felipe. Eu cresci na igreja desde que eu nasci. Graças a Deus tenho uma família cristã que me deu uma educação excelente em relação a tudo. Porém, com uns 16, 17 anos, eu acho que, como todo adolescente, eu tinha muitas curiosidades, né? Eu via os meus amigos na escola, eu assistia aos filmes, eu via as pessoas na rua e eu não via a honra que eu tinha de ser diferente. Eu não via a beleza que existe em ser diferente, em servir a Deus. Eu não tinha muita convicção do que eu vivia, do que os meus pais acreditavam. Eu não tinha nenhuma experiência com Deus, não tinha nada íntimo, nenhuma experiência minha, né, própria. E de alguma forma eu decidi conhecer mais sobre o que o mundo tinha para oferecer. Então eu comecei com algumas festas, eu comecei a ir a shows e comecei a experimentar as coisas que o mundo oferece para os jovens. E as amizades, elas surgiram, e uma coisa que nunca falta no mundo, né? Quando você está bem, quando vocês são amizades para te influenciar, amizades que vão te apresentar coisas, que vão te apresentar lugares, pessoas. Então eu fui imergindo nesse mundo, fui conhecendo muitas coisas, e no começo ainda existia a voz, né, que nós conhecemos, a voz do Espírito Santo, que fala a nossa consciência, e essa voz era muito forte. Ela incomodava em grande parte dos momentos que eu estava ali. Ela ficava uma voz que incomodava, que ficava me dizendo: isso é errado, você não deve fazer isso. Só que essa voz, ela não fica para sempre. Ela não fica para sempre na sua mente. Então, se você insiste no erro, se você repete várias vezes um erro, se você começa a ignorar essa voz, ela vai se diminuindo na sua mente e ela vai se apagando. E depois de alguns anos eu já tinha chegado num estado onde que essa voz já tinha se apagado, e eu tinha chegado num estado tão profundo de distanciamento de Deus que eu já não tinha vontade nenhuma e nem remorso de fazer as coisas que eu fazia, de viver a vida que eu vivia. E nem se passava em nenhum momento pela minha mente a possibilidade de um dia voltar para a igreja. Eu via isso como um passado muito distante, em que a pessoa que eu tinha me tornado era uma pessoa que eu gostava de quem eu era, gostava da vida que eu vivia, dos amigos que eu tinha, dos lugares que eu frequentava, as músicas que eu ouvia. Eu me sentia realizado. Tudo que eu queria fazer, eu fazia, e eu não tinha mais uma voz me cobrando em relação a isso. Então, tudo parecia, né, digamos que assim, perfeito. Quando você vive no mundo, as pessoas chamam isso de vazio, e eu acho que essa é a melhor palavra para definir, porque você consegue fazer tudo que você tem vontade, só que nada te satisfaz, e você sempre tem que procurar alguma coisa para estar indo atrás, para estar buscando, porque se você para em algum momento, você começa a olhar para dentro de você e você vê que nada daquilo adiantou. E essa é uma busca constante das pessoas que vivem no mundo,
por ignorar esses pensamentos, ignorar essa falta de sentido que tem dentro de si. E então eu tinha que sempre estar em algum lugar, sempre tinha que estar com algum amigo, sempre tinha que estar assistindo alguma coisa, ouvindo alguma música ou indo numa festa, para que eu não parasse para olhar para dentro de mim. E passaram-se muitos anos, eu já estava muito distante, talvez acho que um dos pontos mais distantes que um ser humano pode chegar de Deus, pelo menos espiritualmente falando, porque Deus sempre esteve ao meu lado o tempo todo. Em diversos momentos o inimigo tentou tirar a minha vida enquanto eu estava lá. Existem muitas histórias assim que eu posso contar, em que eu cheguei à beira da morte, que eu cheguei a vida sair do meu corpo, a vida se retirando de mim, e que eu realmente achei que morreria ali. Porém, Deus tinha um plano para mim, Deus estava comigo ali naquele momento, e por algum motivo Deus não me deixou morrer. Então eu estou aqui hoje porque Deus sempre esteve do meu lado, mesmo que eu julgava estar distante de Deus, julgava estar longe. Eu não me importava muito em avisar meus pais, então eu simplesmente saía e ficava vários dias fora de casa. Às vezes saía na sexta, voltava na segunda, na terça-feira. E quando você vive no mundo, automaticamente tudo que você aprende de bom na igreja começa a se apagar dentro de você. E aí começa-se a manifestar tudo o contrário. Todas as qualidades boas que a gente aprende a ser amável, a ser honesto, sincero, a cuidar das pessoas, se importar com o que elas estão sentindo. Quando você vive uma vida no mundo, isso vai extremamente pro lado oposto. Então, o que você se importava com as pessoas, você passa a nem ligar tanto assim, e aí você começa a se tornar uma pessoa fria, uma pessoa que mente muito, uma pessoa que não se importa com o bem dos outros, que vai estar sempre tentando se dar bem em qualquer situação. Então você perde os parâmetros que você mantinha dentro de si, os parâmetros que te faziam ter a imagem de Cristo, e aí você começa a ter somente a imagem do mal, uma imagem de derrota, uma imagem negativa, e isso altera até traços físicos de você. As pessoas olham para você e elas veem o mal em você. Eu cheguei num ponto em que eu não tinha muito mais amor pelo próximo, eu nem me importava com as pessoas, nem com os meus próprios amigos. E eu acho que esse é o ponto de profundo afastamento da imagem de Deus de você, porque você não tem amor nem pelos seus próprios amigos. Cheguei ao ponto de amigos meus saírem de uma festa que eu tava numa ambulância e eu não me importar com aquilo, porque eu só pensava em mim. Eu só pensava no eu, em como eu estava, se eu estava bem, e se eu estava bem, nada mais importava. E por mais louco que isso pareça, foi nesse momento em que Deus, por algum motivo, chegou e falou: chega. Eu estava numa festa, né? Por ironia, eu estava numa festa que duraria o final de semana inteiro, e isso era um sábado à noite. Na madrugada, eu estava no local principal onde essas festas aconteciam, e enquanto estava tendo uma apresentação de malabaristas, esses malabaristas eram um grupo que eles se apresentavam fazendo manobras com fogo. Eles eram 5 dançarinos, e esses dançarinos, ao mesmo tempo que eles dançavam, eles tinham o corpo incendiado por fogo. Eles faziam essas brincadeiras, eles cuspiam fogo, cada um tinha a sua ferramenta. Eu lembro que um deles carregava uma espada, e essa espada ela se incendiava, ele engolia a espada pegando fogo. E o outro tinha algumas correntes que ele girava, e esse grupo estava se apresentando, e eu achei aquilo interessante, eu me aproximei.
E eu comecei a observar aquilo. E aquela dança, aqueles movimentos que eles faziam, aquilo de alguma certa forma foi me hipnotizando. E eu fiquei por ali bastante tempo apreciando a apresentação deles, mas no meio dessa apresentação alguma coisa começou a acontecer e eu comecei a sentir a ilusão que Satanás tinha criado na minha mente. Ela começou a ser abalada. É como se o bem-estar que eu estava sentindo e tudo que eu me sentia à vontade ali, que eu me sentia realmente muito à vontade, eu sentia que eu fazia parte daquele lugar, eu sentia que eu era parte daquelas festas, e aquilo começou a ser abalado. Então, de uma hora para outra, o que eu tinha construído durante anos começou a ser abalado em questão de segundos. E Deus, através do Espírito Santo, começou a me mostrar o lugar onde eu realmente estava e o que eu realmente estava fazendo, não da forma que Satanás tinha colocado na minha mente, de que aquilo era legal, de que aquilo era só de pessoas felizes, que aquilo ali era todo mundo feliz, todo mundo curtindo, só coisa boa, e que ali não tinha nada de ruim. Então eu comecei a ver a real face das coisas que estavam à minha volta. Era como se fosse uma oportunidade, de novo, de eu ver aonde eu tinha chegado. E quando eu olhei para aqueles dançarinos, muitos deles estavam com os olhares fixos para mim, diretamente nos meus olhos. E aquilo começou a me incomodar, porque parecia que eles sabiam o que eu estava fazendo ali. Era como se eles soubessem do conflito que estava sendo gerado. Então eu comecei a perceber que ali existia um conflito que não era só o mundo espiritual, as coisas que nós não podemos ver. Havia um conflito, uma guerra sendo travada à minha volta. E aquilo começou a me assustar, e eu comecei a ver que o ambiente se tornou opressor. Em questão de segundos, tudo à minha volta já tinha se tornado opressor. E uma angústia muito forte começou a surgir dentro de mim, porque eu comecei a ver quem eu era e quem eu tinha me tornado, e aí esses dois lados dentro de mim começaram a entrar em conflito. E eu sentia um pouco a inocência e a pureza que eu tinha quando eu servia a Deus, ao mesmo tempo que Satanás começou a tentar provar para mim que eu já tinha ido longe demais e que nada que eu fizesse poderia apagar as coisas que eu tinha feito, e até onde e quem eu estava sendo ali, e tudo que eu estava vivendo ali. E nesse momento eu tinha muitas dúvidas na minha cabeça, porque eu tinha medo do que poderia acontecer comigo ali, ao mesmo tempo que eu criava perguntas dentro da minha mente. Deus começou a fazer uma manifestação que, para mim, foi a manifestação mais forte de Deus na minha vida até hoje, e uma das coisas que eu nunca poderia imaginar, em que ele trabalhava, ao mesmo tempo que ele trabalhava dentro da minha mente, ele trabalhava no ambiente que estava na minha volta, para que eu conseguisse ouvir ele falando comigo. E quando eu me levantava uma questão, por exemplo, se ainda existia salvação para mim, se ainda existia perdão para a minha vida, para tudo que eu tinha vivido até ali, então pessoas que estavam à minha volta começavam a andar, e elas, nas conversas delas, aleatoriamente passando palavras-chave que elas falavam, e formavam frases que, na minha mente, Deus usava essas palavras, essas frases, para responder as perguntas que eu tinha internamente. Eu não sei explicar isso, eu nunca tinha ouvido relatos de alguma coisa assim. Isso foi extremamente profundo para mim no momento, porque eu consegui entender Deus falando comigo através de pessoas aleatórias. Não era uma pessoa que vinha falar comigo, não era uma pessoa que falava tudo. Eram pessoas aleatórias que passavam à minha volta, e elas conversando entre elas coisas aleatórias, porém algumas palavras do que elas falavam
respondiam as perguntas que eu tinha dentro de mim. E Deus foi fazendo um trabalho muito especial comigo naquele dia, e eu podia sentir que eu era especial para Ele. Depois que eu senti aquela paz, aquele real sentido na vida de novo, o amor de Deus, não tinha como eu falar não para aquilo. E Deus é tão perfeito em todas as suas obras, em todas as suas investidas, que não só a minha vida naquele dia foi resgatada, mas um amigo meu, que eu considero como um irmão para mim, que estava comigo naquele dia, ele passou pelas mesmas coisas que eu, inclusive junto comigo. E tudo que eu descrevi aqui hoje, toda essa experiência que eu descrevi aqui hoje, ele viveu a mesma coisa comigo, e graças a Deus ele foi resgatado. Ele começou a estudar sobre as profecias, sobre as doutrinas. Ele se entregou a vida a Cristo e se batizou também. E hoje são duas histórias que Deus escreveu com o seu próprio dedo naquele dia, e essa é a história da minha conversão. Eu posso afirmar para vocês que, por mais que vocês pensem que não tem caminho de volta, que vocês já foram longe bastante, eu vivi para falar que não existe longe bastante e nem distância de Deus, porque Ele está aí do seu lado, Ele faz questão de você, por mais que às vezes você ache que nada nem ninguém faz questão de você, mas Ele faz questão de você. E o dia que você sentir isso, que você sentir que você é sim importante para Ele, e que Ele todos os dias está aí esperando você se entregar para Ele, você voltar para os caminhos de Deus, você vai sentir essa paz que eu falei, essa sensação de acolhimento. Você vai ver que o seu lugar sempre foi e sempre será ao lado de Deus. E é aqui onde a vida faz sentido, aqui onde as coisas realmente são verdadeiras, são honestas e sinceras. O meu desejo para vocês é que vocês tenham um ótimo dia hoje, que Deus possa abençoar e acompanhar cada um de vocês em todas as coisas que vocês forem fazer, e que não demora mais para buscar a Cristo. Não espere você chegar numa situação onde você precisa ser resgatado. Aproveita essa oportunidade que você tem hoje de entregar a sua vida a Cristo, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Essa vai ser a melhor escolha que você vai fazer na sua vida. Só Jesus Cristo é o caminho, somente Ele é a luz, só Ele pode nos perdoar e fazer-nos sua graça aceitar. Só Jesus Cristo é que une, somente Ele é a paz, só Ele pode fazer-nos entender que é preciso amar com seu